há outras vantagens de incluir os vínculos nesse tratamento via multiplicadores de Lagrange, que eu vou comentar agora. Veja o seguinte: as equações no caso de vínculos holônimos, nós vimos que esses coeficientes aqui, ó, A, L, K, são as derivadas das funções de vínculo. Se os vínculos holônimos são escritos na forma FL de QT igual a zero, derivando em relação ao tempo, isso dá d de L, d de QK, Q ponto K. Então o coeficiente do Q ponto K na expressão é exatamente isto aqui. É interessante que estas equações e também as equações de vínculo podem ser obtidas fazendo o seguinte: vamos tratar os multiplicadores de Lagrange como se fossem coordenadas adicionais. Além das coordenadas Q1 até Qn, imaginemos que os lambdas sejam acrescentados, isso forme um conjunto de n mais p coordenadas. Então, consideremos as seguintes coordenadas, definidas da seguinte maneira. Eu vou chamar essas coordenadas de xi1 até xn mais p. Então a primeira é o Q1 até a enésima, que é o Qn. A coordenada de n mais 1 é o primeiro multiplicador de Lagrange, até a coordenada de número n mais p, que é o pésimo multiplicador de Lagrange. E imagine que nós introduzamos uma nova lagrangiana, que eu vou denotar por essa letra L aqui. Então, essa lagrangiana aqui é considerada uma função dessas coordenadas até n mais p, velocidades e tempo, onde essa nova lagrangiana é definida da seguinte maneira: é a lagrangiana original, L de Q ponto T, mais soma lambda L, FL, onde FL são essas funções aqui que definem os vínculos holônomos. Essas equações aqui são em número n. E as equações de vínculo são P equações. Esse conjunto de equações pode ser obtido de uma tacada só desta lagrangiana, escrevendo isso aqui, ó. Esse conjunto de equações é equivalente a ddt igual a zero para K de 1 até n mais p. Em outras palavras, no caso de vínculos holônomos, se nós acrescentamos essa combinação linear de vínculos à lagrangiana original e tratamos as coordenadas e multiplicadores de Lagrange como se formassem um conjunto independente de n mais p coordenadas, as equações de movimento e as equações de vínculo podem ser todas obtidas de uma vez só destas equações com esta lagrangiana, que é a lagrangiana original, acrescida dessa combinação linear dos vínculos, os coeficientes sendo os multiplicadores de Lagrange. Eu deixo como exercício vocês se convencerem disso, tá? Olhem para as primeiras equações, olhem para a definição da lagrangiana, tá? E vocês devem obter estas equações aqui com os coeficientes A, L, K dados
pelas derivadas das funções de vínculo. E reparem, para os valores de K de n mais 1 em diante, tá bom? Observem, essa lagrangiana modificada, ela não contém derivadas do multiplicador de Lagrange. Então, derivada de L em relação a psi ponto K, quando K varia de n mais 1 até n mais P, é zero. Então, isso aqui é zero. Esta derivada aqui, ó, em relação a psi K, se K está nessa faixa de valores de n mais 1 até P, é derivada parcial em relação ao multiplicador de Lagrange. Ora, a derivada parcial disso aqui em relação a um dado multiplicador de Lagrange é a função FL. Então, essas equações aqui vão dar esses FL igual a zero para os índices que vão de n mais 1 até n mais P. Para os índices que vão de 1 até n, eu deixo vocês verificarem que essas equações se reduzem a essas aqui, com esses coeficientes. Então, do ponto de vista formal, é interessante poder tratar sistemas sujeitos a vínculos holônomos, introduzindo uma lagrangiana modificada, em que a gente acrescenta uma combinação linear dos vínculos com o coeficiente sendo de multiplicador de Lagrange. E aí as equações de movimento ficam como se fossem equações lagrangianas de um sistema sem vínculos, só que usando um número maior de coordenadas, ou seja, acrescentando os multiplicadores de Lagrange ao rol das coordenadas generalizadas. Essa possibilidade de tratar sistemas com vínculos holônomos dessa maneira tem algumas vantagens formais para discutir certos problemas de relação entre propriedades de invariância ou de simetria e constante de movimento para sistemas sujeitos a vínculos. Assim, só mais uma observação que é uma decorrência disso aqui, né? No caso em que os vínculos holônomos são tratados por esse método dos multiplicadores de Lagrange, essas equações são equivalentes a um princípio de Hamilton modificado, ΔS igual a zero, onde a ação é a integral dessa lagrangiana modificada, ou seja, é isto aqui, e a variação efetuada na ação para chegar a essas equações de movimento é uma variação em que nós variamos independentemente as coordenadas e os multiplicadores de Lagrange. Porque para chegar a esse conjunto de equações aqui, né, nós tratamos todas essas coordenadas xis de 1 até n mais p como independentes. Então variamos independentemente coordenadas e multiplicadores de Lagrange. Ou seja, incluímos os multiplicadores de Lagrange no conjunto de coordenadas independentes que são submetidas à variação, no cálculo da variação da ação para obter as equações de Lagrange.